Ok, então agora sim, nós já estamos gravando a aula e agora nós vamos começar um tópico novo, que são fenômenos periódicos. Né? Nós adiantamos alguma coisa com as funções periódicas, né, as funções trigonométricas, fizemos uma revisão grande de identidades trigonométricas, derivadas, né? Vimos a fórmula de Euler, que a gente vai recuperar agora, e a gente então vai começar a falar sobre esses problemas. Esses problemas têm uma característica interessante que eu vou mostrar para vocês agora, que é muito parecido com o fenômeno que vocês já conhecem do R2. Então veja o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou pegar um eixo cartesiano, aqui, isso, né? E vou pedir a vocês o seguinte: eu vou editar o quadro branco para vocês usarem. Eu vou querer que um voluntário escolha dois vetores aqui. Um vetor é uma reta que parte da origem e tem alguma direção. Então eu vou pedir a vocês aí que alguém que se voluntariar, lá, não, tem que ser um vetor, né, rapaz? Isso. Vai lá naquele, isso, pega uma reta. Isso, lá no quadrinho de ferramentas, pega uma reta. A Vitória está querendo fazer? Vai lá no quadrinho de ferramentas, pega uma reta, escolha aí o vetor que parte da origem. Não, poxa vida. Não, vamos desmanchar esse. Aí, agora sim. Aí tá bom. Escolher uma reta, escolha uma outra, diferente dessa daí. Ok, vamos lá. Tá ótimo, aí, ó, tá perfeito, tudo bem. Então a ideia principal aqui é a seguinte: com esses dois vetores, a gente consegue escrever qualquer outro ponto do plano como combinação linear desses dois vetores, né? Então eu vou pedir de novo a alguém aí, escolha um ponto, ou escolha um terceiro vetor com uma cor diferente. Uma cor azul, por exemplo, né? Mas escolha um terceiro vetor aí. Alguém quer fazer isso? Isso. Aí, olha, vamos lá, escolha um terceiro vetor com uma cor azul. O Henrique, tá lá, Henrique. Vamos lá, vai daí até a origem. Ah, bom, você escolheu um ponto só. Tá bom, tá bom. Então a ideia aqui é fazer o seguinte: eu vou só mudar a cor um pouquinho para ficar diferente. Eu vou considerar o vetor que sai daqui e vai para o ponto que o Henrique escolheu lá. A ideia é escrever esse vetor como combinação linear desses dois. Vocês lembram o que é uma combinação linear? Quando você soma esses dois vetores, como é que você soma? Você, a partir daqui, traça uma reta paralela a essa, né? Acima, né? Ops, uma reta paralela. E a partir daqui, você traça uma reta paralela a outra. Ou esse daqui é a soma dos dois vetores, tá certo? Agora, o que eu quero é expressar, esse daqui como combinação linear desses dois, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar uma reta por aqui, aqui, ó. Vou passar uma reta por aqui bem grande. E vou passar uma reta por aqui também bem grande. Uma reta por aqui bem grande. Como é que eu escrevo esse vetor como combinação linear desses outros dois? Eu vou fazer aquela história, né? Por esse daqui, eu vou traçar uma reta paralela a essa daqui. Vamos fazer primeiro o seguinte: por esse daqui, eu vou traçar uma reta paralela a esse. Então vamos ver. Deixa eu mudar a cor da reta para ficar um pouquinho diferente. Está aqui, ó. A partir dessa, eu vou traçar uma paralela lá. Para cá. Aliás, tem que ser assim, ó. Tem que ser uma paralela que passa por ali. Ok. E vou traçar por essa outra daqui uma paralela àquela dali.
tem que escolher a reta direitinho, né? Eu vou pegar por aqui, ó, e vou traçar uma paralela lá. Ops. Essa daqui é paralela a essa, e essa daqui é paralela a essa. Essa aqui tem que ficar um pouquinho mais para lá. Deixa eu mudar um pouquinho essa reta. Aqui, ó. Eu vou fazer paralela a essa daqui, mas que passe por aqui. Olha lá. Isso. E vou fazer por aqui uma outra que é paralela a essa daqui. Ok? Assim, né? Ops. Aqui, ó. Eu pego esse vetor e pego esse daqui, ó. Esse daqui agora eu vou voltar ao azul. Vou voltar ao azul e vou pegar esse vetor aqui. Ok. Então, veja. Esse vetor aqui está escrito como combinação linear desses dois. É esse daqui mais esse daqui. Esses dois dão essa combinação linear. O que nós vamos ver é que, no caso de soluções de equações diferenciais, uma coisa muito acontece. Entende? Essa é que é a ideia boa, né? Se a gente tiver duas soluções, no fundo nós vamos ter todas as soluções. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o upload da nossa primeira aula de hoje, né? O upload vai ser da aula de número 9, a primeira aula da semana 4. Ele está fazendo o upload. Isso. Tá aí, ó, né? Esperou um pouquinho. Tá aqui, ó, né? Então nós vamos começar esse tópico, o tópico de, né, equações lineares de segunda ordem, e a motivação é o sistema massa-móvel. É um sistema que talvez você já tenha conhecido lá do segundo grau, já tenha estudado ele antes. Ele é um fenômeno periódico por excelência, né? Um fenômeno assim, modelo dos fenômenos periódicos. Como é que a gente vai estudar isso daqui? A gente considera uma mola, tá certo? Que inicialmente está livre, e coloca um peso nessa mola, uma massa. Aí a mola desloca dessa quantidade daqui. A gente já vai estudar a quantidade Y0. Depois de que está aqui no equilíbrio, você estica um pouquinho e solta o sistema. Ele vai, então, oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, né? Você pode simplesmente soltar, ou então fazer o seguinte: você está aqui, você dá um papilote nele, né? Uma pancada ou por cima ou por baixo, de maneira a iniciar o movimento. Ou então, você pode fazer as duas coisas juntas. Estica um pouquinho e dá uma pancada. Aí ele vai oscilar, e a preocupação, ou o que a gente vai querer, é descrever o movimento oscilatório. Por exemplo, qual o período de oscilação desse sistema. Essa aqui é a ideia, né? Então a gente descreve o Y aqui, ó, o Y de T vai ser a posição a partir do equilíbrio. Essa altura, essa daqui. Então essa aqui é o Y de T, da coisa, né? Ok? No ponto, né, o Y0 é a posição inicial que você tem, e o Y'0, o que é o Y'? É a velocidade. É o Y' a velocidade. Então, no ponto inicial, a velocidade é Y0. Então, você pode escolher essas duas coisas: a posição inicial e a velocidade inicial. E aí, com essas duas coisas, você inicia o movimento do bloquinho. Como é que as coisas funcionam? As coisas funcionam muito fáceis, quer dizer, é um sistema bem simples de a gente fazer, e essa é que é a vantagem, porque as coisas aqui são muito simples. A primeira coisa é que tem a força de gravidade aqui, né? A força de gravidade é essa daqui, ó. Força de gravidade, massa vezes aceleração, né? Ops, a cor está azul, deixa eu voltar para a cor vermelha, para a gente destacar mais o que a gente está querendo aqui. Aqui. Essa daqui é a força de gravidade. Massa vezes aceleração. G é a aceleração da gravidade. Ok. E aí, então, agora tem a força da mola. A força da mola é sempre no sentido contrário ao movimento, né? Se o bloquinho está descendo, a mola faz uma força para cima.
Se o bloquinho está subindo, a mola faz uma força para baixo. E daí esse sinal de menos que está aqui, ó, é sempre contrário ao movimento, porque o movimento está aqui no y. K é uma constante de proporcionalidade chamada constante da mola. E pela lei de Hooke, né, a força da mola é proporcional ao deslocamento. Veja que o deslocamento total é a soma, né, dos dois. O deslocamento total é a soma dos dois. Então essa daqui é a força da mola. A força da mola está aí, tá certo? Agora tem a resistência do ar. No caso do paraquedista, que foi o que a gente estudou em aulas passadas, a resistência foi modelada como proporcional ao quadrado da velocidade, porque a velocidade era muito grande. Em velocidades menores, você pode modelar como sendo proporcional à velocidade. Está aqui, né? E esse sinal de menos significa, de novo, que a força de resistência é sempre contrária ao movimento. Né? Ele resiste ao movimento e dá esse sinal de menos aí. Certo? Então, tá bom. Como é que vai ser agora a resultante das forças? A resultante das forças vai ser o seguinte. Ops, peraí, só um minutinho. Como é que vai ser a resultante das forças? Antes de falar um pouquinho das resultantes, vamos falar sobre a posição de equilíbrio aqui. No momento em que ele está em equilíbrio, o que aconteceu? Ele deslocou y0 e a força de gravidade se igualou com a força da mola para cima. A gravidade está para baixo, a força da mola está para cima e as duas são iguais aqui nesse intervalo. Então, o que acontece? Lá naquele momento de equilíbrio, a força da gravidade é essa e a força da mola é essa daqui. E as duas são iguais. Iguais em módulo, né? Uma é para baixo, outra é para cima, mas em módulo elas são iguais. Ok? Ok. Bom, então vamos lá. A gente pode considerar ainda uma outra força que é chamada a força externa. Essa força externa pode ser uma força de amortecimento, por exemplo, pode ser alguma coisa, né? Por exemplo, num sistema, na suspensão de um carro, tem um sistema massa-mola. E tem um amortecedor que evita que o carro fique oscilando demais, né? Esse amortecedor seria essa força que aparece aqui. Então, são três forças. Da mola, né? Da mola, que é essa daqui, da gravidade, da resistência do ar e, se você quiser, ainda tem uma quarta força de cá. Qual é a força resultante? Soma de todas elas. Soma de todas essas forças aqui, né? Com os sinais, inclusive. E aqui acontece uma coisa gozada. Aqui está a força da mola e menos K vezes disso daqui, perdão, aqui está a força da gravidade e menos K vezes isso daqui é a força da mola em equilíbrio. Então ela se cancela. Ela se cancela e essa daqui é a força resultante. Né? Essa é a força que age sobre o bloquinho aí. Aí, ok, a gente quer agora saber como é que a gente modela o movimento. E aí é que entra, então, uma coisa surpreendente, né? Que é a segunda lei de Newton. Ele diz que essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Uau, olha só que coisa interessante que está aqui. Né? Força igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a derivada segunda. Por quê? Porque a derivada primeira é a velocidade e a aceleração é a taxa de variação da velocidade, a derivada segunda. Então a gente obtém essa equação. Ó. Resultante das forças, aceleração, é a força resultante, que é essa daqui. E aí tudo isso pode ser escrito desse jeito. Uau! Está aqui então a equação que modela o movimento do bloquinho. Essas equações, essa equação é dita de segunda ordem por causa da derivada segunda. E como é que a derivada segunda apareceu? Segundo a lei de Newton. E por causa disso, essas equações de segunda ordem desempenham um papel central em toda a física matemática. É curioso que as equações de segunda ordem têm teorias e teorias e teorias. As de terceira ordem não são tão conhecidas. Né?
Mas essas aqui é que são as equações mais estudadas, né, de maior interesse. Assim. E a ideia é, então, saber aquele bloquinho obedece a isso daqui, né? Quem é esse y daqui? Esse y é a altura aqui né, o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Gente, até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Né? Eu acho que o segredo aqui foi o seguinte: modelar a força resultante não é tão complicado. Usar a segunda lei de Newton é que é a chave da questão. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos continuar. Vamos agora ver o seguinte: como é que a gente descreve lá aquele valor. Então a gente vai passar para a página seguinte e observar uma coisa interessante, que é chamado o seguinte: no caso em particular que não tem força externa, a equação é essa. Vamos de novo destacar essa equação, porque ela também é super importante. É chamada equação homogênea, porque aqui é zero. E essas equações têm uma vantagem grande, que é chamado princípio da superposição. Nós já tínhamos visto isso lá nas funções de primeira ordem, nas equações de primeira ordem, mas aqui elas vão ser mais importantes ainda. Né? O que significa o princípio da superposição? Se eu tiver soluções, eu faço a combinação linear entre elas. E essa combinação linear também é solução. Uau, é muito parecido com aquilo que a gente viu lá no início, em que a gente tinha dois vetores e escreveu qualquer outro vetor com uma combinação linear dos outros dois. Aqui não é um qualquer outro vetor ainda, mas a gente está dizendo que a combinação linear desses vetores, dessas soluções, é também uma solução. Como é que você faz? Nós vamos mostrar que isso é verdade. Né? Vamos pegar essa função aqui, e mostrar que ela é a solução dessa equação. Okay. Então, eu primeiro calculo a primeira derivada. Opa, a derivada é linear, né? Derivada da soma, a soma das derivadas. Derivada segunda, deriva essa daqui. Então, está aqui a derivada segunda. E eu vou substituir essas expressões aqui. M vezes a derivada primeira, mais C vezes a derivada segunda, mais K vezes ela própria. Ok. Aí eu coloco o A em evidência, ó, tá vendo? A vezes M duas linhas, A vezes cilindro, A vezes K. Coloco tudo em evidência. E coloco o B em evidência. B vezes M, B vezes C, B vezes K. Está aqui. Agora, isso daqui é zero porque o Y1 é solução. Isso daqui também é zero porque o Y2 é solução. Então, essa combinação linear aqui em cima é também solução. Uau, então tá bom, isso é uma coisa boa. Né? Então, conhecendo duas soluções, você constrói toda uma família de soluções por meio de combinações lineares. E a ideia é a seguinte: conhecer duas, voltar lá naquele sistema, e descrever essa daqui com combinação linear de duas soluções quaisquer. Então essa aqui vai ser a ideia. Aí a gente volta aqui e vamos fazer o seguinte: vamos considerar esse problema aqui em cima num caso especial em que o M é 1, o C é 0 e o K também é 1. Certo? Então é essa equação aqui que a gente vai estudar. Tudo bem? Tudo bem. O que significa isso? Que não tem resistência do ar, a massa tem uma unidade e a mola também tem uma unidade. O que a gente espera da solução desse problema? Que ele seja uma coisa periódica, né? Que ele descreva um movimento de subir e descer. Pela falta da resistência do ar, esse movimento vai continuar indefinidamente. Agora, para caracterizar o movimento inteiramente, você precisa de duas outras condições. Por que duas? Ora, você tem uma equação de segunda ordem. Se tudo correr bem, você faz uma integral e tem uma constante. Aí você tem a derivada. Né? Integra mais uma vez, tem duas constantes.
Então você espera, né, que com duas condições você consiga caracterizar inteiramente o problema. Tá bom? Então olha que ideia legal essa que a gente vai fazer aqui agora. Vamos interpretar primeiro o que significa isso aqui em termos do movimento do bloquinho. Vamos voltar lá no bloquinho. Lembra, o y de 0 é 1 e o y' de 0 é menos 1. Vamos lá então, voltar para o bloquinho. Está aqui o bloquinho. O que significa que o y de 0 é 1? Você deslocou para baixo de uma unidade. O sentido positivo a gente está usando é o sentido para baixo. Então você deslocou aqui. Estando o bloquinho aqui, você aplicou uma velocidade inicial menos 1. O que significa? Significa que você deu um impulso para cima, né? Porque é menos 1 e para cima é um sinal negativo, de uma unidade. Então você deslocou e pum, deu um peteleco nele para cima daí. Então ele vai oscilar em torno da posição de equilíbrio e o que a gente quer é descrever esse movimento de oscilação. Tá bom? Tá ok. Então vamos ver. Você pegar essa equação aqui, olha, né, e passa o y para cá. Aí fica y duas linhas é menos y. Uau! Essa é uma situação conhecida, né, e é característica das funções trigonométricas. Por exemplo, a derivada do cosseno é menos o seno. Deriva mais uma vez, fica menos o cosseno, que é ela própria. E a mesma coisa com o seno. Uau! Se você derivar o seno, tem o cosseno. E se você derivar o cosseno, fica menos o seno, que é menos ela própria. Uau! Então eu já tenho duas soluções de graça. Já é um negócio muito legal. Né? E agora eu quero saber o seguinte. Bom, são duas soluções dessas. Mas nenhuma dessas duas satisfaz a condição inicial. Nenhuma delas satisfaz a condição inicial. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a combinação linear dessas duas. Ah, olha que legal. Okay? Então, a partir de duas que eu conhecia, né, eu vou fazer a combinação linear e eu já sei que essa combinação linear é a solução. Oba! Então tá aí, né? Já sei que ela resolve. Agora eu quero saber se é possível escolher uma combinação linear que satisfaça as condições iniciais. Para isso, olha só, o y de 0 tem que ser 1. E o y' de 0 tem que ser menos 1. Ora, o seno aqui é 0, o seno aqui é 0, então o a é 1 e o b é menos 1. Oh, então, se eu considerar essa função, ela é solução do problema. Olha que interessante, né? Quer dizer, eu tinha duas que não satisfaziam a condição inicial, fiz uma combinação linear e consegui a solução que eu queria. Então, fazendo um paralelo com o início da aula, se eu tiver esses dois vetores, y1 e y2, qualquer, ou pelo menos os vetores que a gente está querendo, né, o ponto que a gente queria, se escreve como uma combinação linear desses outros dois. Muito, muito interessante. A gente vai ver que, de fato, todas as soluções vão ser desse jeito. A gente já vai ver aí direitinho. Mas vamos interpretar fisicamente agora o que é. Eu vou traçar o gráfico dessa solução. A gente vai ver que tem um jeito bem fácil de traçar esse gráfico. Mas esse gráfico é assim, ó. Começa no 1, com velocidade negativa. Está vendo? A derivada aqui negativa. Né? Então, assim, ó. E lá no bloquinho, ele vai subir para a posição de equilíbrio. Tá certo? Depois ele continua subindo, alcança a altura máxima nesse ponto. E aí começa a descer, volta para a posição de equilíbrio e atinge a altura, a menor altura possível nesse outro ponto. E assim por diante. Então a gente tem aqui, olha só, todo o período dessa oscilação. A gente já sabe, esse aqui vai ser o período de oscilação daquele bloquinho. O que já é uma informação muito, muito boa. Né? A gente tem duas coisas, né? O período de oscilação e a amplitude. Uau! Então isso daqui já é uma coisa muito boa. Né? Vamos voltar lá no bloquinho para a gente ver como é que essas coisas funcionam.
Vou voltar no bloquinho, perdão. Aqui, né? Puxa, você estava aqui na posição de equilíbrio, fez um para baixo, vamos fazer um bem pequenininho aqui. E aí, velocidade para cima negativa. Ele vai fazer isso. Uau. Com qual amplitude? Raiz de 2. E qual o período? O período eu não vi lá qual era o período é 2π. O período é 2π. Né? Que é esse período que apareceu todo aqui nesse negócio. Poxa, então já é uma coisa bem interessante. Muito, muito boa de ser feita. Tudo bem? Tá bom? Vamos ver em geral como é que essa coisa funciona. Uma situação um pouquinho mais geral. Esse um pouquinho mais geral significa eu vou considerar a massa qualquer e a constante da mola qualquer, mas sem o amortecimento ainda. Então, de novo, eu imagino que vai ser um movimento periódico de amplitude constante, mas vai ter amplitude diferente e período diferente do exemplo anterior. Tá bom? Então, essa aqui vai ser a ideia. Como é que a gente resolve isso? Super simples. A gente faz o seguinte, passa o m dividindo. Passa o m dividindo. Você fica com k sobre n. São constantes positivas, você chama isso aqui de ômega ao quadrado por conveniência. Então, chama de ômega ao quadrado isso. Então, a ação dividido por m passando por lá se escreve assim. Uau, e aqui também fica claro quais são as soluções que a gente vai querer agora. O y é cosseno de ômega t e o y2 é o seno de ômega t. Por exemplo, pego o y1. Quando eu derivo uma vez, fica menos ômega seno. Derivo uma segunda vez, menos ômega ao quadrado, né, vezes cosseno, que é menos ômega vezes o y1. Então, o y1 satisfaz essa equação. Pronto. Eu já tenho, então, duas soluções e vou querer aquela agora que satisfaça as condições iniciais. Eu coloquei as mesmas condições iniciais do problema anterior, só por simplicidade, né? Não tem problema nenhum. E aqui então, para ser assim, o que tem que acontecer? Eu vou querer agora uma combinação linear. Aqui, de novo, vale a pena. Eu estou tentando solução como uma combinação linear agora dessas duas. E já sei que é a solução da equação. E vou impor a condição inicial. O y de 0 é 1, o y de 0 é esse daqui. Então, vamos ver como é que vai ficar lá a situação. A situação vai ficar assim, né? O A tem que ser 1 para resolver aquele sistema. E o B tem que ser menos 1 sobre ômega. É só calcular as derivadas, vocês vão ver lá direitinho. Esse sistema aqui se resolve de uma maneira bem fácil, né? Quem é o y1 de 0? O y de 0 é 1. Quem é o y2 de 0? É 0. Então, o A é 1. Quem é o y' de 0? Aqui está o y'. O y' de 0 é 0. E o y2 linhas, aqui, você vai derivar o y2, duas linhas, cadê o y2? O y2 é esse. Derivando duas linhas, derivando uma vez, perdão, né? Fica cosseno, fica menos o cosseno. Então, isso aqui fica menos ômega vezes b. Isso tem que ser igual a 1. E aí você tem aqui o resultado. Então, é facinho esse daqui. Não tem problema. Então, quem é a solução? Essa daqui. Essa é a solução agora nesse novo caso, né? É a solução dessa equação com essa condição inicial. Aqui tem um truque sujo para a gente saber o gráfico dessa função, usando as identidades trigonométricas. Olha só que legal. Por exemplo, uma coisa que a gente quer saber, qual é a amplitude de oscilação disso daqui? Certo? O período é mais ou menos claro, o período é 2π sobre ômega, porque é o período lá. Mas a amplitude não está óbvia daqui não. Então a gente faz o seguinte, pega o coeficiente 1 e marca aqui. Pega o coeficiente menos 1 sobre ômega, marca aqui. E aqui você tem um ponto, tá bom? Um ponto do plano do R2. Tá legal? Ok. Nesse ponto aí você sabe
quem é o seno e quem é o cosseno desse ângulo. Né? Quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Está aqui, o cosseno. E quem é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui. Então, se eu passar o R multiplicando, R vezes cosseno é 1. E se eu passar aqui, né, o R multiplicando, o R vezes o seno é esse menos aqui. Aí eu substituo lá na equação. Uma vez, menos 1 sobre ômega vezes o outro. Isso é R cosseno, isso aqui é R seno. Eu coloco o R em evidência e não. Isso daqui é a fórmula da diferença dos cossenos. Né? Aqui está a diferença dos cossenos. Então, aquela solução inicial, que era essa daqui, se escreve assim. Então, qual é a amplitude de oscilação? Uau, é o R. Oscila entre menos R e R. E qual é o período? 2π sobre ômega. Esse truque vai aparecer várias vezes aí para a gente. Gente, até aqui alguma pergunta, alguma ideia, alguma dúvida? Vamos só refazer a brincadeira, porque vale a pena a gente voltar no início e ver o que estava acontecendo. Então, a gente começou com o sistema massa-mola, modelamos as forças, né, gravitacional, da mola, de resistência do ar e uma força externa qualquer. E aí chegamos aqui nessa equação, que é a equação chamada equação do sistema massa-mola. Né? Ele inclui a massa, a constante resistência do ar, a constante da mola e uma força externa, que por enquanto a gente está desconsiderando. Aí a gente considerou o sistema homogêneo primeiro, verificou que para o sistema homogêneo vale o princípio da superposição, né? Esse daí é um princípio bom. Então, combinação linear de solução é solução. E aí a gente quer agora usar essas ideias para modelar esse problema. Aí você precisa de duas condições iniciais, né? Okay, para resolver esse problema. E já de cara, porque a equação é muito simples, você já tem essas duas soluções, seno e cosseno. Monta a combinação linear delas e impõe a condição inicial. E aí, então, você conclui que essa daqui é a solução desse caso. Aí você faz o gráfico, vê a amplitude, o período, tudo direitinho. Aí a gente generalizou um pouquinho, considerou esse caso geral e vimos que é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Só esse truque daqui que é usado para descobrir a amplitude, que é bom. Ok. Então vamos agora passar para o caso que inclui o sistema, a resistência do ar. Como é que a gente resolve com a resistência do ar? Aí a gente já tinha adiantado na aula passada que a fórmula de Euler é a ferramenta correta para fazer isso. Né? Vocês se lembram? Se o R for um número complexo desse jeito, né? Está aqui o R, então o E elevado a esse R, que é exponencial complexa, se escreve desse jeito. Aqui o E elevado a I vezes ômega, aqui está a fórmula de Euler. Né? Se escreve desse jeito. E essa expressão tem duas características. Né? Uma é esse fator oscilante, com ômega. E o outro é um exponencial que pode ser usado para controlar a amplitude de oscilação. Por que esse controle da amplitude é importante? Se tiver resistência do ar, o sistema oscila, mas com amplitude decrescente em razão da resistência. E é esse aqui o fator que vai funcionar assim, vai fazer as coisas controlarem, tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona. Aqui, ó, primeiro caso em que aqui apareceu a resistência do ar. Então eu estou supondo que a massa é 1, a resistência do ar é 4 e a resistência da mola é 5. Tá? São coisas diferentes, mas parece que a resistência da mola é grande comparado com a resistência do ar. Vamos ver como é que isso funciona. A ideia é tentar a solução desse tipo. E elevado a R vezes T, onde R é um número complexo. Por quê? As soluções disso devem ter essa característica. Elas devem oscilar, mas ao mesmo tempo diminuir de amplitude.
E essa expressão está toda dita aqui. Então é uma tentativa. Não devia ser assim, mas vamos tentar. Vamos tentar desse jeito. A gente já viu que pode derivar essa expressão e fica R vezes isso, onde R é complexo. Isso funciona. Aí você deriva mais uma vez, a derivada segunda é isso daqui. Esse R é um número complexo, não funciona. Aí você substitui na equação. E impõe que tem que ser solução da equação. Então está aqui a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função. Aí você coloca a função em evidência. Não. Olha que fantástico. Olha, como exponencial nunca se anula, para essa expressão ser solução da equação, o R tem que ser raiz desse número. Uau, que coisa fantástica. Incrível. Então vamos ver. O R tem que ser isso aqui, a raiz desse polinômio. Ok, a brincadeira é que essas exponenciais complexas são demais. E são mesmo, né? Porque, caramba, com ela você conseguiu fazer uma mágica. Vamos ver as raízes. Estão aqui as raízes desse polinômio. Então vamos chamar essa aqui de R1, essa daqui de R2. E a gente consegue duas soluções. Um Y1, que é isso daqui, ó. Esse menos 2 veio da parte real. E aqui que tem o ômega, aqui é 1, né? Veio da parte imaginária. O menos é o mesmo, aqui está o menos 2, e a parte imaginária aqui é menos 1, então ficou aqui com esse sinal de menos. Então são duas soluções da equação. Grande notícia, né? Porque a gente viu que com duas soluções a gente já faz um estrago grande, né? Faz logo as combinações lineares entre elas, etc. Né? É uma coisa boa. Mas tem um detalhe ainda. São soluções complexas. E essas soluções não são boas para descrever o movimento do bloquinho. Né? Matematicamente falando, elas são perfeitas. Mas fisicamente falando, estão alguma coisa. E aí é que entra, de novo, as incríveis combinações lineares. São incríveis, de fato, porque agora a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma combinação linear dessas duas. Por exemplo, eu vou somar as duas e dividir por 2. Ora, quando eu somo as duas, a parte imaginária some. E fica 2 vezes a parte real. Se eu dividir por 2, essa parte real aqui, né, é a solução da equação, porque é uma combinação linear entre elas. E é incrível porque vale uma combinação linear mesmo com coeficientes complexos. É só você voltar lá naquela conta que a gente fez as combinações lineares, você vai ver que se for complexo não tem problema nenhum. Está lá, né? Agora eu vou fazer uma menos a outra. Essa menos essa. Agora o que anula é a parte real. E fica 2i vezes a parte imaginária. Se eu dividir por 2i, não, tem aí duas soluções reais, né? E duas soluções reais que estão assim, que nem uma luva para o que a gente quer. Tem uma parte oscilante e uma parte decrescente exponencialmente. Muito interessante. Então a gente agora vai fazer a combinação linear dessas duas, né? Uma vez a outra. Eu coloco essa daqui em evidência e tenho aqui duas constantes. Então essas aí são, né, um montão de soluções. Dependendo do A e do B, eu tenho uma quantidade enorme de soluções a partir daquelas duas. Agora, entre todas essas soluções, eu quero aquela que é a solução desse PVI que a gente colocou aqui, né? Além de ser solução dessa equação, tem que satisfazer as condições iniciais, né? Mas agora a gente já sabe o truque é o mesmo, né? A gente monta a combinação linear e nessa combinação linear impõe, né, que satisfaçam as condições iniciais. Aí tem que fazer uma continha um pouquinho mais chata, porque tem as derivadas, mas é coisa simples, né? O y1 de 0 é 1, o y' vai ser isso daqui.
O y2 de 0 é 0 e o y2' é 1. Monta um sisteminha, vocês vão ver que as soluções são A igual a 1, B igual a 1. Então, quem é a solução daquele problema? Está aqui. Né? Tem um fator oscilante e um fator que decai exponencialmente. O gráfico dessa solução está aqui. Ó. Começa em 1 com derivada negativa, menos 1. Aí passa para a posição de equilíbrio, sobe um pouquinho, volta a descer, passa de novo para a posição de equilíbrio e sobe muito menos do que ele subiu. E vai diminuindo. Está aqui a solução do bloquinho. Poxa vida, é ao mesmo tempo simples, mas impressionante. Né? Essa daí é a brincadeira, né, que a gente vai fazer. Isso vale em qualquer situação, né? Okay? Não precisa ser aquele problema que a gente considerou. Se a gente voltar lá naquele caso, vamos voltar um pouquinho, né? Deixa eu ver onde é que está a equação que a gente considerou. Vamos voltar ainda mais um pouquinho. Ops. Essa daqui. Pega essa equação aqui. Pode ser M, C e K, quaisquer. Né? Quaisquer que seja isso daqui. Aí, se a gente fizer esse raciocínio, a gente vai chegar aqui. Né? Aqui, olha. Eu vou tentar essa solução e substituir na equação geral. Tá certo? Aí a derivada segunda é R ao quadrado vezes a função. A derivada primeira é R vezes a função. K vezes a função, K vezes a função. Coloca a função em evidência. Quem tem que ser o R? Raiz desse polinômio. Né? Se você indicar essas raízes assim, né? Indicar isso daqui, aqui tem as soluções já feitas, as combinações lineares, tudo direitinho. Né? Essas são soluções da equação original. Equação da original e com a família inteira de soluções, né? A e B aqui. Tá bom? Então, tá aí, né? A parte, o sigma faz a amplitude diminuir. E o ômega faz o período de oscilação desse negócio. Onde sigma e ômega formam as raízes desse polinômio daqui. As raízes desse polinômio. Poxa, tá bom, né? Ok. Mas pode acontecer uma coisa um pouquinho diferente. Pode acontecer o seguinte, dependendo de onde o sistema massa-mola está, por exemplo, se ele estiver imerso num fluido muito denso, um óleo, por exemplo, pode ser que a resistência do ar ou do fluido, nesse caso, seja muito grande. Então, voltando aqui lá na nossa posição inicial lá do bloquinho, né? Aqui, ó. Vamos supor que ele esteja imerso num negócio muito denso. Aí ele está aqui, está na posição de equilíbrio, você estica e solta. Se a resistência for muito grande, ao invés de oscilar, o que vai acontecer? Ele vai começar a voltar para a posição de equilíbrio lentamente. Tum. Por quê? Porque a resistência é grande. Né? Então, ele está aqui, você esticou e soltou, por exemplo. Aí, em vez de ela subir, oscilar, etc., ele faz assim, tum, e vem para a multimídia aqui a imitar o barulhinho do massa-mola, né? Vai tum, e para. Como é que seria essa situação? Essa situação está aqui, ó, né? Vamos ver um pouquinho, essa daqui é o que a gente acabou de estudar. Essa situação está aqui. Eu estou supondo, agora eu troquei, né? Antes era 5 e 4, agora é 4 e 5, está invertido. Eu aumentei a resistência do ar e diminuí a da mola, tá bom? Então vamos ver. Você faz a mesma coisa, tenta a solução, mas agora as soluções as raízes desse polinômio são todas reais. Né? São todas reais e são dadas por menos 1 e 4. Então é como se a parte imaginária fosse nula. E aí você já sai
com essas duas soluções reais aqui. As duas soluções reais. Uma é elevada a menos t e a outra é elevada a menos 4t. Né? Então, essa daqui tem a parte imaginária nula, essa é uma solução. A outra também tem a parte imaginária nula, tem a outra solução. Né? Okay. E aí, você faz agora as combinações lineares entre elas, né? Okay? Impõe a condição inicial e está aqui o gráfico. Ela vai sair da posição 1 com velocidade negativa e não vai oscilar, vai tender a zero. Poxa, tá bom? Então ficou, eu acho que ficou aí interessante a brincadeira, né? Então a gente pode voltar aqui e ver o seguinte, sempre que eu tentar a solução desse jeito, quem é o R que eu tenho que escolher? R tem que ser uma raiz desse polinômio. Essas raízes podem ser complexas, conjugadas, ou podem ser reais. Se forem complexas, o bloquinho oscila e você sabe tudo sobre a oscilação. Se forem reais, ele não oscila e você sabe tudo também sobre o movimento do bloquinho. Né? Tem um único caso que a gente não precisa tratar, que é o seguinte, vamos fazer um pouquinho mais adiante, é que as raízes desse polinômio podem ser complexas conjugadas, reais e distintas, ou pode ter uma única raiz. Opa, esse aí é um problema um pouquinho complicado. Né? Como é que ela pode ter uma única raiz? Como é que a gente faz? Nesse caso, a gente tem uma solução só e parece que a gente está complicado. Né? Vamos ver como é que isso funciona aqui. Eu vou considerar agora, está vendo que tem aqui uma igualdade entre a resistência da mola e a resistência do ar. Agora as duas passaram a ser 4. Tá bom? Então vamos ver como é que esse negócio funciona. Bom, o que acontece? O polinômio agora é esse. A única raiz desse polinômio é essa daqui. A única raiz. E aí eu tenho uma única solução. Vamos colocar aqui bem destacado essa única solução. É tudo que a gente tem aqui. Né? Aí não dá para fazer, dá para fazer múltiplos dela, mas não dá para fazer combinações lineares. Né? E o múltiplo é uma constante só. Como a gente precisa de duas constantes, porque são duas condições iniciais, os múltiplos dessa daí não são suficientes. Então tem um truque. Né? A matemática tem sempre uns truques interessantes, que é o seguinte, eu vou tentar uma solução que é uma função vezes essa solução que eu tenho aqui. Tá certo? Esse método é conhecido como redução de ordem, e eu já vou dizer a vocês por que é redução de ordem. Então a ideia, eu vou pegar uma função, multiplicar por isso daqui, e vou saber se tem alguma função interessante com essa propriedade. Tá bom? Então a nova solução que eu vou tentar é isso daqui. Aí eu calculo as derivadas. Qual é a derivada desse produto? Aqui é a derivada do produto. E se eu derivar mais uma vez? Se eu derivar mais uma vez, as derivadas aqui ficam duas vezes, né? Aqui fica a derivada da segunda vezes isso, duas vezes o produto das derivadas, e isso vezes a derivada do segundo. Tá bom? Aí substituo na equação. Impõe que tem que ser a solução disso. Ok? Então tá aqui, ó. O y duas linhas, né? Esse daqui é o y duas linhas só. Tá aqui, esse daqui. 4 vezes o y linha. 4 vezes esse daqui. Ok? Mais 4 vezes a própria função. Então foi colocado aqui já, colocando o mi em evidência, né? Essa letra aqui, a letra mi. Né? Então, puxa, coloca assim em evidência, coloca aqui mi, linha em evidência, né? E aqui ficou ele sozinho, que é o V duas linhas. Agora, olha, quando eu coloco isso aqui em evidência, quem que aparece do lado de cá? É exatamente a equação original, que é zero, porque isso aqui era uma solução. Então, o coeficiente do V é zero. Uau! Se o coeficiente do V é zero, a equação fica desse jeito, ó. V', ou linha, e duas linhas. É uma equação de primeira ordem nessa variável V', né? Ela e a derivada.
E por isso que chama redução de ordem. Você tinha uma equação de segunda ordem, tenta uma solução como essa, cai numa equação de primeira ordem, nessa variável. Okay? Entra numa equação de segunda ordem nessa variável. E aí, então, vamos resolver essa daqui. Ainda tem uma coisa um pouquinho simples aqui. Olha só, quem é o y1? Essa exponencial. A derivada dele é menos 2 vezes ele. Né? Então, vamos fazer aqui. Esse coeficiente é 2 vezes o y' mais 4 vezes ele próprio. 2 vezes o y' é 2 vezes aqui a derivada, menos 2 vezes ele próprio. Mais 4 vezes ele próprio? Não. Dá zero de novo. Né? Sim, o João está perguntando aqui, o João Santos, que é sempre que esse V vai se anular? Sempre. Aqui nesse exemplo, foi assim, pareceu que foi uma mágica, mas a gente vai ver que, em geral, esse V sempre se anula. Né? Aí o V sempre se anula e você cai na equação de primeira ordem. Né? Por isso é que o método chama de redução de ordem. Está ótimo, isso é interessante. Mas, além disso, nesse caso particular, e também no geral, essa aqui se anula. Uau! Então você fica só com isso daqui igual a zero. Como esse aqui não se anula nunca, a derivada segunda tem que ser zero. Aí você calcula duas integrais, todas essas funções serviriam. Mas eu estou querendo uma só, porque eu quero duas soluções, já tenho uma, estou procurando a segunda. Então, eu vou pegar o C igual a 1 e o D igual a 0. Aí, vou pegar essa daqui. Com isso daqui, essa segunda solução é assim. T vezes a primeira. Essa também é a solução. Então, o que vai acontecer nesse caso? A solução geral vai ser uma combinação linear dessas duas, e essa T vezes Y1 é essencialmente distinta da Y1. Essa aqui é a ideia. Na próxima aula a gente vai ver o que significa ser essencialmente distinto, né, do que a gente está querendo. Aí você vê lá o problema, impõe a condição inicial e vê que a solução do problema agora é essa daqui. Então, nesse caso, chamado amortecimento crítico, porque tem uma única raiz, né, ele também não oscila. Veja que não tem parte oscilante. E decai a zero. Mas decai por causa desse T aqui, de uma maneira um pouco mais lenta do que a anterior. Então, se tiver duas raízes reais, ele vai a zero rápido. Se tiver uma raiz real dupla, ele vai a zero também muito mais lentamente do que a anterior. Poxa vida, tá aí então a nossa brincadeira, né? A gente já viu praticamente tudo aí do sistema. Né? Então, vamos voltar só um minutinho para a gente entender aqui o que está acontecendo. A partir desse ponto aqui, ó, que a gente está considerando o caso geral, né? Considerando o caso geral. Ora, eu tenho a equação, vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha na equação ainda, né? A gente está estudando essa equação aqui, que significa o sistema massa-mola, com massa M, constante da mola K e resistência do ar C. E eu estou desconsiderando a força externa por enquanto. Vou fazer combinações lineares, ótimo, são também soluções, porque o sistema é homogêneo, e basta ter combinação linear. Ok. Aí a gente viu, resolveu, tudo direitinho. Né? Vamos agora considerar o caso geral. É aquela mesma equação que a gente viu lá, a gente vai tentar uma solução complexa assim. Que tem um controle da amplitude e tem uma parte oscilante. Essa aqui é a ideia. Tá legal? E aí a gente vai tentar resolver. Esse daqui é o caso de raízes complexas. A gente viu, né, como é que funciona. Então tem uma parte oscilante, uma parte que é de decaimento, faz as incríveis combinações lineares, etc. E consegue então que a solução geral é dessa forma. Tá bom? Aí você resolve o PVI. Depois a gente viu um outro exemplo, né? O caso geral está aqui. Viu um exemplo em que as soluções são reais e distintas.
ótimo. Tem duas soluções, né? Essa daqui e essa daqui. As combinações lineares são soluções e você consegue resolver o PVI. E por último, um caso extremo, em que tem uma única raiz real, a gente usa essa técnica do redução de ordem e consegue construir duas soluções essencialmente distintas. Aí faz combinação linear entre elas. Uau, tá aqui. Tá bom essa ideia? Poxa, hoje a gente viu bastante coisa, né? Ninguém fez pergunta nenhuma. Eu estou achando que a aula foi ótima. Brincadeira, né? Mas, enfim, foi um pouco rápido também. Eu acho que a gente já está bem no limite daí. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vamos dar um tempo aí para vocês perguntarem, se tiverem alguma dúvida. Nós vamos continuar na próxima aula. Dá tempo da gente, na próxima aula, falar das duas outras aulas que a gente tem para falar durante essa semana, tá bom? Então vamos ver o que faz aí, né? Se vocês tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, né? Foi, eu acho que assim, um pouco chocante. Vocês, né, estão meio chocados aí no choque anafilático com tantas ideias, mas se vocês olharem com bastante calma, são ideias muito simples, né? São ideias ardilosas, cheias de truques, mas funcionam e funcionam muito bem, né? Então, o resumo é o seguinte: para equações de segunda ordem lineares, que é essas que a gente está estudando, homogêneas, porque a gente não abordou o caso de força externa, e de coeficientes constantes, essas equações estão inteiramente resolvidas. Como é que você faz? Pega a raiz do polinômio característico, vamos lá, né? O polinômio característico é sempre esse daqui, né? Ou nesse caso particular é esse, mas no caso geral é esse. Vamos botar aqui um pouquinho, né? O polinômio característico é sempre esse daqui. Esse vale a pena enfatizar, porque isso daqui vai ser interessante. Sempre que eu tiver uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes e homogêneo, né? Esse daqui é o BIC. As raízes desse polinômio é que dão as soluções. Elas podem ser complexas conjugadas, caso em que o bloquinho oscila, podem ter raízes reais e distintas, que é o conhecido de superamortecimento, e aí o bloquinho não oscila, e entre os dois tem um amortecimento crítico, que é uma raiz real só. Aí você usa aquela técnica da redução de ordem, né, e conclui que você tem uma segunda solução, uma segunda solução que é dessa forma aqui, né? T vezes a primeira. Essa daqui é a segunda solução da equação nesse caso daí. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui é um pouco difícil fazer perguntas, porque a gente tem pouco espaço de resposta, etc. A maneira natural de fazer perguntas é no fórum. A gente tem o tempo que a gente quiser, tem anotação matemática, né? Eu tenho percebido que os fóruns andam um pouco parados, né? Tem algumas pessoas que usam bastante, mas a maioria não usa o fórum. Vamos lá, é um recurso interessante, um recurso bom. Usem lá que vai resolver as coisas, tá bom? Pergunta? Pois não, estou ouvindo, Henrique. É assim, a gente pega duas soluções, né, e faz a combinação linear. Isso. A gente pega uma solução já. Oi, Henrique, fala um pouquinho devagar, porque está cortado o som. Assim. Por que a gente não pega só uma solução e aceita ela logo, no lugar de não? Não, ótimo. Olha aqui, ó, essa pergunta é interessante. Por que não basta resolver a equação, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, naquele início, que a gente vai perceber o motivo. Foi uma ótima pergunta. Então, vamos voltar aqui primeiro. Ok? Deixa eu ver aqui, ó. Para esse problema aqui, ó.
aquele primeiro problema que a gente estudou. Para esse problema, a gente viu que nós tínhamos duas soluções, o y1 e o y2. Por que a gente não pode parar aqui e pronto? Por causa das condições iniciais. Nenhuma dessas duas soluções satisfaz isso daqui. Ó. A hora que como você colocou o bloquinho em movimento, né? Você deslocou de uma unidade e deu uma velocidade inicial para ele, uma velocidade inicial negativa. E você quer descrever o movimento do bloquinho. Ok, tem as duas soluções, mas nenhuma delas satisfaz isso daqui. No entanto, se você usar combinações lineares, aí sim, olha, né, você consegue uma que seja a solução e que satisfaz a condição inicial que está aqui. Tá legal isso? Então essa que é a ideia, né? Por que não basta duas sozinhas? Porque dependendo do sistema, você tem que ter aquela que descreva a posição inicial do bloquinho. E só duas, em geral, não basta para fazer isso. Tem que ter essa combinação linear. Ficou bom, Henrique? Tá ok? Sim. Bom? Tá ok. Então tá tudo certinho. Ok, eu vou parar então a gravação agora e a gente volta a encontrar ou nos fóruns ou na sexta-feira, tá bom? Isso, um abração para todos vocês, até lá.